Olá, queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo esse vídeo. Eu agradeço a Deus pela sua vida e quero trazer hoje mais uma mensagem edificante para você no dia de hoje. Muito importante entender que Deus está no controle da nossa vida. Essa é a mensagem que eu quero direcionar para você hoje. Deus está no controle da nossa vida. E eu quero trazer aqui um salmo que eu gosto muito. E esse salmo retrata exatamente o que eu vou falar aqui hoje para você a respeito da minha vida e da sua vida, certo? Deus é bom, Deus é fiel, Deus nos ama, eu já falei isso em outros vídeos, e Ele está o tempo todo buscando fazer o melhor por você, tá bom? Então vamos em frente para nós entendermos como será a mensagem de hoje, ok? Então vamos em frente. Eu separei para você aí, você pode pausar o vídeo, você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser, porque eu vou me basear hoje no Salmo 139, verso 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então eu quero repetir para você hoje algumas frases que eu tenho dito em outros vídeos, que você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou você de uma maneira maravilhosa. Deus fez você e a mim, né? Deus nos fez de uma maneira maravilhosa. Uma maneira que a própria ciência não entende. A ciência cristã, né? Aqueles cientistas que têm princípios cristãos, eles entendem um pouco mais. Mas a ciência ateísta, ela não entende a maneira maravilhosa como Deus criou, como Deus fez as suas obras. Até mesmo porque ateus não querem dizer que Deus existe. Essa que é a grande realidade. Mas eu creio que Deus existe e quero repetir para você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, não importa o que você está passando agora, o problema que você está sofrendo, coloque isso na sua cabeça. Você é a imagem e semelhança de Deus e Deus se importa com você. Quando eu abro o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, se Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, com o objetivo principal de que Deus pudesse ter comunhão com esse homem, não importa o problema que você está passando, porque Deus quer ter comunhão. Se não fosse assim, ele não teria dado o seu próprio filho por resgate das nossas almas. Ele quer ter uma comunhão com esses seres inteligentes que ele criou. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Isso nos conforta, isso nos anima, isso nos alegra na caminhada cristã, porque temos certeza que Deus nos considera em alto grau para nos ajudar nas nossas dificuldades. Vamos em frente para nós não perdermos o vínculo da mensagem de hoje. Bom, eu quero trazer algo que eu trouxe para você aqui bastante importante. Eu estou com 73 anos de idade e já estou partindo para os 74 anos. E eu quero só mostrar para você que aquele texto lá do Salmo 139, versículo 14, ele é uma realidade absoluta e que pode ser inclusive reconhecido por cientistas cristãos, certo? O que eu vou dizer agora, tanto cientistas cristãos como cientistas ateus, qualquer um que seja, eles dizem a mesma coisa. É uma pesquisa que eu fiz da ciência. Eu estou colocando aqui por escrito para você acompanhar e você também se alegrar como eu estou alegre, eu estou feliz. Estou feliz porque sei que Deus me ama, que Deus me fez a sua imagem, a sua semelhança, e Ele, claro, se importa comigo e quer o melhor para mim, principalmente com relação à minha vida espiritual. Deus quer ter uma comunhão eterna comigo. Ok? Então, vamos ver o que eu coloquei aqui
para nós meditarmos hoje a maneira maravilhosa que Deus nos criou, da forma que Deus nos criou. Eu coloquei assim, ao longo dos meus 73 anos, e eu estou já com 73 anos, passando para os 74, o meu coração já bateu cerca de 2,5 a 3 bilhões de vezes. Deu para você entender que coisa maravilhosa, a forma fantástica como Deus criou o homem. Ele, o meu coração e o seu coração, é claro, ele é uma máquina impressionante. Em média, a frequência cardíaca normal em repouso para a minha faixa etária fica entre 50 e 90 batimentos por minuto. Deus se importa com isso. Deus quer proteger a mim. E lá em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso tanto é espiritual como é teológico, como também é científico. Do ponto de vista espiritual, é claro que, e teológico, é claro que Provérbios aqui está falando da mente, porque naquela época a mente era considerada como se fosse um coração, certo? Hoje nós sabemos que o coração ele é um órgão pulsante, né, que bombeia o sangue, conforme você está vendo a imagem aí, e esse coração ele é para bombear o sangue, para irrigar o cérebro, os músculos, os nervos, os ossos, enfim, todo o nosso corpo, as cartilagens e assim por diante. Porém, esse texto de Provérbios serve também para a questão física, né? Científica, porque devemos sim guardar o nosso coração das aflições, das angústias, das mágoas. Devemos sempre colocar isso tudo em Deus para que nós possamos ter o nosso coração aliviado e assim não venhamos a ter um AVC ou por causa do estresse ou também um parto, né, do miocárdio e assim por diante. Então, a palavra de Deus ela é maravilhosa para as nossas vidas e nos mostra a forma fantástica como Deus nos criou, tá bom? Então, o ser humano, o corpo humano é algo fantástico que a própria ciência ainda não desvendou, tá bom? Vamos em frente. E o que dizer do meu cérebro? Eu coloquei aí um cérebro, né? Cérebro funcionando, aparecendo aí circuitos elétricos, e isso é justamente o que os neurônios fazem nos nervos, né? Através das células do cérebro. Esse cérebro aí balançando para um lado e para outro, é claro que dentro da nossa cabeça ele não faz esse balanço. Aí eu coloquei ele com esse balanço aí, mais para você ver um lado e o outro do cérebro. Porém, esse piscar aí de luzes e que retrata energia é exatamente o que o cérebro faz, né? Trabalhando, distribuindo mensagens através dos neurônios para o nosso corpo. Então veja que máquina fantástica Deus criou, foi o ser humano. Muitos evolucionistas não gostarão disso que eu estou dizendo, porém a teoria da evolução não tem categoria nenhuma, nem tem capacidade nenhuma de querer achar que Deus não existe e que tudo veio do acaso. Aonde é que um órgão desse aí, que funciona no nosso corpo e dá ordem a todo o nosso corpo, foi fruto do acaso? Isso é claro que é impossível. Eu poderia ter muitas outras teorias para explicar isso, mas não vou fazer agora porque o objetivo dessa mensagem não é este. O objetivo é levar conforto para você, independente do que você está passando agora. Confie plenamente em Deus, e Deus está no controle da situação. Foi Ele quem nos criou, e Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança, jamais nos desprezou e jamais nos desprezará. Então observe, só esse cérebro aí, vou mostrar para você aqui, eu coloco sempre por escrito,
as pesquisas que eu faço, para que você acompanhe também. Bom, então, o nosso cérebro é a máquina mais complexa do corpo humano. Ele controla tudo o que você faz, sente e lembra. Primeiro, eu coloquei apenas 3 itens, mas eu poderia colocar aqui muito mais do que 300 itens a respeito do cérebro. É claro que um vídeo não vai ter tudo isso, né? Então, eu coloquei apenas 3 itens. Primeiro, a capacidade infinita. O cérebro possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios que se comunicam através dos impulsos elétricos e químicos ao nosso corpo. Se comunica através dos impulsos elétricos e químicos com todas as áreas do nosso corpo, certo? Segundo, plastilinidade. Isto é a capacidade de se reconfigurar e aprender coisas novas ao longo da vida. Um processo conhecido como neuroplasticidade. A ciência conhece esse processo como neuroplasticidade. Então o cérebro ele tem essa capacidade de se reconfigurar, de aprender, de reaprender. É interessante, né? Então, somos um ser pensante, você é um ser pensante. Concentre agora a sua mente em Deus. Foi Ele quem criou essa sua mente maravilhosa aí, esse seu cérebro maravilhoso aí. Bom, terceiro, centro de controle. O cérebro coordena a nossa respiração, a frequência cardíaca, as emoções, a memória e até mesmo seus pensamentos mais abstratos. Ele coordena tudo. Se eu quisesse trazer aqui mais de 200 versículos a respeito da nossa mente, do nosso cérebro, e o nosso cérebro está retratado na Bíblia mais como mente, né? Então, a mente, eu traria, mas eu vou trazer apenas 3 passagens. 3 textos bíblicos. Romanos 12, 2, abra sua Bíblia e leia. Efésios 4, 23 e Filipenses 4 e 8. Só esses 3 aí já nos satisfaz a respeito dessa máquina maravilhosa que Deus colocou no nosso corpo e controla todo o nosso corpo. Proteja, sim, o seu cérebro, livre-se dos maus pensamentos. A Bíblia nos recomenda isso. A gente deve pensar somente coisas boas, pensamentos positivos. Então, eu também tenho uma certa formação na área de psicologia e gostaria de dizer para você que é importante pensar positivo e a Bíblia nos ensina isso, tá bom? Vamos em frente. Vamos agora ver os nervos. Como é que o cérebro transmite, né, através dos neurônios e da química do corpo? Ele transmite para todo o corpo os seus circuitos nervosos, né, os seus circuitos elétricos para acionar todo o corpo. Claro que existe uma cobertura no nosso corpo, uma entranha no nosso corpo de nervos que recebem as ordens do cérebro e transmitem para todas as áreas do nosso corpo, conforme essa imagem que eu coloquei aí para você. Então eu vou colocar aí para você exatamente como a minha pesquisa científica traz. Eu poderia trazer aí diversos itens, muito mais de 100 itens a respeito dos nossos nervos, mas eu vou trazer somente aí 3 itens, né? Estima-se que o comprimento total dos nervos no corpo humano seja de aproximadamente 72 quilômetros. Que coisa fantástica, né? Essa vasta rede nervosa abrange desde o cérebro e a medula espinhal até as extremidades mais distantes e é composta por aproximadamente 43 pares de nervos periféricos. Letra A. Nervos cranianos. 12 pares que se conectam diretamente ao cérebro. Então tem os nervos cranianos, que são 12 pares. Parece até que é os 12 discípulos de Cristo, né? Que se conectam. Você veja como essas simbologias na Bíblia, elas são bem correlacionadas. Se conectam ao cérebro, certo? Os 12 discípulos de Cristo se conectavam a Deus através de Cristo. Olha, que coisa.
Letra B. Nervos espinhais. São 31 pares que emergem da medula espinhal. E C. Nervo ciático. É a estrutura nervosa mais grossa e longa do corpo, indo até a região lombar, até os calcanhares. Certo? Veja só como é interessante. Ela vai da região lombar até os calcanhares, o nervo ciático. Por isso, quando você tem um problema no nervo ciático, você se sente muito mal e dói muito, certo? Mas eis aí a questão. Veja que como é o corpo humano e de que forma maravilhosa, por isso o salmista diz, de forma assombrosa, de forma maravilhosa tu me criaste. Então, é muito interessante a gente meditar na palavra de Deus e conferir isso com a ciência. Muito importante isso para a nossa regra de fé, para termos uma fé viva, uma fé atuante, para crermos plenamente em Deus, para não desanimarmos em nada. Então, isso é muito importante. Assimile esta mensagem, fique aí até o final, repita esse vídeo quantas vezes quiser, mande para um parente seu, mande para uma pessoa amiga sua, mande para o seu grupo de amizade, mande para o pessoal da sua igreja. Faça isso que com certeza você estará edificando pessoas, tá bom? Vamos em frente aqui, ainda falando sobre esta máquina fantástica, maravilhosa que Deus. Eu vou terminar aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas é claro que tem muita matéria a respeito desse assunto. Terminar sobre a química do corpo. O corpo humano, olha aqui, eu coloquei uma imagem mostrando a química, né, do nosso corpo. O corpo humano é uma verdadeira usina química. Mais de 99% da nossa massa é formada por apenas 6 elementos químicos principais. Oxigênio, 5%, carbono, 18%, hidrogênio, 10%, nitrogênio, 3%, cálcio, 1,5%, fósforo, 1%. Eles se combinam para formar água, proteínas, DNA, controlar o nosso metabolismo. Olha, toda essa química aí, há todo um processo que se combina para distribuir no nosso corpo a água, as proteínas, o DNA, ajudar o DNA a desenvolver, né, as coisas no nosso corpo, a se comunicar nas células e tal, e etc. Controlar o nosso metabolismo. É a grande sacada. E agora vou terminar com um texto bíblico mostrando aquilo que o salmista também diz a respeito. Eu coloquei um resumo aí do Salmo 139, do verso 13 ao 16, é apenas um resumo. Pode ler o texto todo lá. Quando ele diz que Deus formou ele no ventre da mãe de uma forma maravilhosa. Olha o que é que ele diz. Pois tu criaste o meu íntimo, dessa forma que você está vendo aí, a gente explicando na ciência, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados a mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Quando você lê na Bíblia, você vai ver que o salmista está dizendo que Deus viu ainda a substância dele informe, ou seja, sem forma. Porque Deus conhece toda essa química do nosso corpo, até mesmo porque foi Ele que nos fez. Bom, então, Deus abençoe você. Até a próxima. Com certeza, esse é mais um vídeo, né, que nós estamos trazendo para você aqui. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, dê o seu gostei. Eu vou terminar com aquela mesma frase do salmista e lembrando a você é a imagem e semelhança de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Deus se preocupa com você e com certeza Deus está no controle da sua vida e da minha vida. Então está aí o salmo para você. Vou terminar com essa imagem. Se você gostou do vídeo, faça assim. Não gostou, faça assim. Não com as mãos apenas, mas clicando lá na mãozinha do YouTube.
Isso influencia muito para a gente. O YouTube vê que você está conosco, que você está conectado no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Já temos quase 6.000 inscritos. Se não é inscrito, inscreva-se. Isso fará muito bem para você, para mim.